Bom, nós estamos recebendo a visita do César Augusto Robana Filho, que é diretor clínico e educador especial da PAI, aqui em Tupanciretã. E também junto com ele está a Eliane Canané, que é a mãe de um aluno especial. Nós estamos tratando da questão da síndrome de Down, que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 193 países. No bloco anterior, o César descreveu um pouco para a gente um pouco do que é a síndrome de Down, deu algumas características, né? Até citou alguns tipos, 3 tipos, e um deles que é a trissomia livre, que ele falou que 92% das pessoas têm. É claro que 92% das pessoas com síndrome de Down têm a trissomia livre, que é a mais comum, digamos assim, a que mais tem se manifestado nas pessoas com síndrome de Down. E nós estamos com a Eliane Canané, que é mãe de um menino de 2 anos e 9 meses e que está aqui para trazer um pouco do seu testemunho de como é essa questão, de como ela viveu isso, como ela vive isso, né, no seu dia a dia com o seu filho. Eliane Canané, bom dia, como é que está? Tudo bem? Fala pertinho, faz favor, aqui. Bom dia, Miguel. E bom dia, comunidade do Tupanciretã. Eliane, eu estava lhe perguntando antes do intervalo, como é que você descobriu, como é que você se apercebeu que o seu filho tinha síndrome de Down? Após o nascimento. Logo no parto? Logo no parto. Uhum. E aí, qual foi a sua reação? Não tive aceitação no momento. Uhum. Não. Você pensou, por que eu? Por que comigo? Porque comigo. Mas não demorou muito. Eu já pensei assim, por que não eu? Aí mudou a pergunta. Por que não eu? Uhum. Né? Pode ser para o outro, não pode ser para mim? Por que não para mim? Uhum. E aí as coisas foram engatinhando. Como é que foi para diagnosticar? Você percebeu, você como mãe notou essa diferença e achava que isso. Como é que foi clinicamente comprovado que o seu filho tinha Down? Eu não percebi. Eu olhava e dizia que não era Down. Ah, tu dizia que não era? Que não era. Uhum. O pediatra, doutora Donir Câmpera, que diagnosticou. Uhum. E aí, o primeiro momento, eu não aceitei. Uhum. Né? Depois a gente, como ele teve complicações, teve amarelão, que é uma parte certo. que eles podem ter. Aí teve mais umas semanas no hospital. Daí o doutor já largou a gente com encaminhamento para geneticista, para fazer o exame, para ter certeza. Mas certo. ele, com todo o seu conhecimento dele, Sim, médico, pela experiência dele já... não tinha. Aí quando eu vi que não, que ele dizia, não, é assim, tu tem que cuidar, tu tem que tratar, mas é normal. E aí eu disse, mas por que não eu? Aí, antes de sair o resultado do exame, porque demora um pouco, Certo. para mim levou 2 meses. Uhum. Para vir o resultado, e eu já comecei a entrar na internet pesquisar, porque eu não sabia nada sobre Down. Sim. Daí, para mim, o que os outros diziam era aquilo. Né? E o que te diziam? Ah, que não ia caminhar, que gatinhar com 2 anos, que caminhar com 3, não ia demorar para falar, não ia ter problema disso, problema de coração, problema de respiratórios. Uhum. E no caso o meu tem. Uhum. Mas tudo isso é controlado. O diagnóstico chegou com 2 meses, diagnóstico definitivo. Definitivo. Aí você teve todas as comprovações de que seu filho tinha Down. Uhum. Que nível de Down? É um nível grave? Como é que você... Não, o Lázaro é trissomia 21. Uhum. Ele não é... É leve, digamos assim. Não é nenhuma síndrome grave. O que depende é da genética de cada um. Porque assim, nós... temos raízes de família, claro que a síndrome de Down, se ele tiver um problema do coração, para ele é mais agravado. Porque certo. Ele tem outros problemas. No caso, o meu tem tireoide, tem problema de respiratório, tem bronquite, tem vários outros setores que dá problema. Mas, o que mais difere um do outro são o tratamento. Uhum. Se tu tratar essa criança com os especialistas que ele necessitar, ele vai para frente. Você, com 2 meses, teve esse diagnóstico definitivo e aí começou já a fazer o tratamento ou você ficou esperando? Como é que foi? Você Não, já imediatamente começou a... Comecei a fazer o tratamento. Uhum. Procurar os médicos recomendados. A princípio, o doutor Jadevereda viu que ele tinha um problema no coração, que poderia ser um sopro. Uhum. Aí, a primeira coisa, o médico do coração, uma cardiologista pediatra. Que daí tem que ser pediatra, porque é para criança. Certo. Aí, depois,
A pediatra já pediu um pneumologista especializado, e assim foi indo, foi fazendo os diagnósticos e vendo o que ele precisava. Certo. Mas tudo isso também tem que ver a genética da família. Uhum. Então, como na minha família tem problema de coração nas raízes. Certo. Quer dizer, a Ele, tendência como é Down, que ele vai gravar. a tendência é maior. É maior. É maior. Uhum. Hoje ele está com 2 anos e 9 meses. Como é que está o menino? Bem. Bem. Como é que é o convívio dele, por exemplo, em casa? Ele frequenta a pai em Tupã? Frequenta. E como é que é o convívio dele com uma criança? Você tem outros filhos? Sim. Quantos filhos você tem? 3, mais 3 filhos, que são mais velhos do que ele. Sim. Como é que é o convívio dele com você, com os outros filhos e na pai? Normal, como se fosse uma criança normal. Ele está bem, está conseguindo desenvolver? Está conseguindo desenvolver. Uhum. A única coisa, assim, que agora ele começou a desenvolver a linguagem. Certo. Que é a linguagem que cada um depende... Tem o seu tempo, tem o seu tempo, né? E pro meu, eu acho que é a linguagem que tardou. Um pouquinho. Certo. Mas não tardou pra síndrome. Né? Sim. Ele não tardou, ele só é mais lento. Perfeito. Então tem que ter um trabalho mais direcionado nessa parte. Mas está tranquilo. Nisso está tranquilo. Mas e a sociedade em relação a ele? As pessoas, o dia a dia dele com a sociedade, você sente algum tipo de preconceito? As pessoas olham diferente, ou tratam diferente, ou tem algum afastamento quando sabem que ele tem Down? No caso do meu filho, eu não senti ainda. Ele frequenta escolinha, ele tem o turno dele de escolinha, que ele tem os outros colegas, que ele trabalha lá na escolinha, tem o tempo na PAI, ele tem outros atendimentos. Por quê? Uma coisa que é eles para serem desenvolvidos e nós poder ter a tal de inclusão, que a sociedade quer muito, que tem uma inclusão deles. Eu, como mãe, quero uma inclusão, claro. Né, no mercado de trabalho, de ser uma pessoa normal, de ter uma vida normal como a minha, trabalhar, ter esporte, ser independente. Então, você tem um trabalhinho. Você tem que desenvolver essa criança. E não é simplesmente levar lá na terapia e fazer só aquele momento lá de terapia e chegar em casa e esqueceu. Sim. Você tem todo um trabalho em casa. É tipo um temas, que nem se fosse aluno. Certo. Né? Porque muitas crianças só têm atendimento na PAI. Né? Aí, se você não tirar um tempo, não tiver uma disponibilidade, ele não vai ser inserido no mercado. Para uma família que venha a ter um filho com Down, que conselhos você dá, ou que orientações você dá, assim, da sua experiência? O que você diria para uma pessoa que... Uma família, nós estamos falando mais da mãe, mas aí envolve pai, mãe, Sim. irmãos, né, familiares, enfim. Que conselhos você daria para uma família que tivesse um bebê que nascesse e fosse diagnosticado com Down? Arregace as mangas, lute, que ele não vai ter. Down não é o problema. Uma criança Down é maravilhoso. Eles ensinam. A minha vida mudou totalmente com a vida mesmo? do meu filho. É. Tu muda até a visão de mundo. Sabe? Mas só que tu tem que também aceitar. Não pode dizer, é Down, não vai desenvolver. Não, você tem que arregaçar as mangas, aceitar aquele filho e desenvolver ele o máximo que puder. E ele vai ser uma pessoa normal. Ele vai ser um indivíduo com todos os direitos, com todas as características, com tudo. Vai vir, ir, mas ele tem que ser desenvolvido. Perfeito. Ele não pode ficar trancafiado dentro de casa. Perfeito. Outra coisa, a família tem que procurar os direitos dessa criança. Se você não tem as condições, procura-se os direitos, porque as leis têm. Tem a saúde pública. Tem a saúde pública. O meu não é só atendido na PAI. O meu faz 3 atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, que é o que está dentro da idade dele. Ele faz 3 vezes por semana, né? Então ele está avançado. E isso ele faz desde 3 meses de idade. Perfeito. Quer dizer, você no que foi possível já começou a dar... No que foi possível, foi abrindo vaga. Sabe? Tem as leis, o pessoal tem que procurar. O município dá recurso, né?
Só que as pessoas têm que procurarem e têm que se dispor a levar seu filho. Não pode querer tudo de mão beijada, daí não vai conseguir. É verdade. Bom, essa é a Eliane Canané, mãe de um aluno especial com síndrome de Down, né, que está com 2 anos e 9 meses, e deu o seu testemunho aqui, expondo a sua experiência, aquilo que ela viveu. Eliane, parabéns pela sua coragem, especialmente pela força que a gente está percebendo na sua argumentação. A gente percebe que você fala isso com profundidade, com segurança, de quem realmente está fazendo isso e está procurando o melhor para o filho, né? Que é o que todo mundo quer, na verdade, que é o que os pais querem, o melhor para o seu filho, né? Alguns com mais facilidades, outros com mais dificuldade. Nós estávamos no intervalo, nós estávamos comentando, todas as pessoas têm algum aspecto com mais facilidade, outros com mais dificuldade, o filho tem mais facilidade de convivência social, o outro não tem, um é mais ligado à intelectualidade, outro é mais ligado ao esporte, quer dizer, cada uma tem as suas deficiências e os pais estão aí para orientar, auxiliar, dar apoio e estar junto dos filhos, especialmente no caso esse com Down, então que isso é mais acentuado, os pais têm que dar mais a sua atenção, o seu apoio. Mas saúde para você e para o seu filho especialmente, sucesso para todo esse trabalho. E eu não sei se você gostaria de complementar com mais algum detalhe, nosso tempo estourou, mas alguma coisa mais que você quer? Por favor, fique à vontade, Lene. Eu como mãe especial, hoje dia 21, ele não é uma comemoração para mim. Eu tenho essa data por objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos da igualitários e do seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Sabe? É uma luta nossa, porque ainda existem preconceitos, mas não preconceitos porque tem um mito, né? Que eles não se desenvolvem, que eles são atrasados, e aonde tiver uma boa luta, eles se desenvolvem. Que bom. Era isso, Helene? Era isso. Perfeito. César, mais algum detalhe, por favor? Bom, só para finalizar, quero trazer que a pessoa com síndrome de Down tem muito em comum com o resto da população, deixar isso muito claro. E para você, pai, mãe, familiar, o mais importante é descobrir que seu filho pode alcançar um bom desenvolvimento e suas capacidades. Ele pode sentir, amar, aprender, divertir, trabalhar, poderá ler, escrever, deverá e tem que ir para a escola como qualquer outra criança, tem que tentar ter uma vida autônoma. Em resumo, ele pode ocupar um lugar digno na sociedade, que é o que a gente quer e é para isso que a gente está. Eu queria aproveitar, Miguel, para divulgar que dia 7 de abril nós vamos ter risoto. Ótimo. Da PAI. E agradecer a sociedade, a comunidade que tem doado para a PAI, que está lá nos ajudando, a rádio por abrir mais esse espaço, a prefeitura pelos projetos, convênios. Então eu queria agradecer a comunidade geral por todo o apoio que tem nos dado. Então é isso. Então, Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer recebê-los aqui, o diretor clínico e educador especial da PAI, o César Augusto Robaina Filho, a Eliane Canané, que é mãe de um aluno especial e que hoje nos trouxeram mais informações com relação à síndrome de Down, nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, que é o dia 21 de março, dia mundialmente reconhecido.